Olá, meus amigos, obrigado por terem voltado. Já estamos no bloco 3, na verdade, na parte 3 do segundo bloco de aulas sobre licitações. Vamos desculpando aí qualquer confusão, qualquer gagueira, ok? Mas vamos para frente. Estou falando das modalidades. Falei de quatro até agora. A regra geral, concorrência, que é obrigatória para valores acima de 3.300.000 para obras e serviços de engenharia, 1.430.000 para produtos e outros serviços. Ok, nós temos a tomada de preços, que já mitiga, já diminui a concorrência, beleza? Ela pode acontecer em valores até aqueles mesmos que eu já falei para vocês. Então, se um é acima, o outro é até aquilo. Tudo bem. Nós temos o convite. O convite também está muito atrelado à situação ali de valores. Agora, por se tratar da modalidade com a maior restrição à participação de concorrentes, então o convite é para aqueles valores mais módicos, uma décima parte daqueles valores que eu falei para vocês respectivamente. Inclusive, sequer tem um edital, o seu instrumento convocatório, a carta convite, que é enviada para aquelas pessoas que estão sendo convidadas e que também deve ser afixado no átrio da repartição em local visível para que os interessados possam pedir sua habilitação até 24 horas antes da abertura dos envelopes. Beleza. A gente foi depois para o concurso, cuidado para não confundir com concurso público para provimento de cargos. Além disso, para situações específicas, então ali tecnologia, técnicas, artísticos, culturais, científicos. Ok, eu preciso dessas situações e eu vou fazer como se fosse aqueles famosos concursos de redação. Eu abro um edital, eu posso estabelecer, na verdade eu devo estabelecer ali uma remuneração, vão participar, claro, aqueles que estão interessados em participar, vão apresentar as suas propostas, eu vou ter uma comissão formada por notáveis, e aí uma das diferenças dos outros, que eu não tenho aquela obrigatoriedade de 3 servidores, de 3 pessoas, sendo obrigatoriamente 2 servidores de carreiras, 2 servidores efetivos. Eu posso ter 3 pessoas alheias à administração pública, desde que guardem pertinência temática, sejam especialistas naquele tema que será objeto da contratação. Claro, se ele faz parte da comissão, ele não pode concorrer, beleza? E a gente chega no quinto, leilão. E aí, professor, o que é esse leilão? O leilão, meus amigos, ela está muito atrelada àquela técnica que eu falei para vocês de melhor lance. Porque o leilão, ele existe na nossa lei de licitações, é uma modalidade que existe na nossa lei 8.666, destinado à venda de bens imóveis e de bens móveis. Eu falei para vocês da concorrência, que ela deverá ser utilizada sempre que for se tratar de imóveis, ok? Que não tenham sido adquiridos em dação e pagamento ou em processo judicial. O que quer dizer que, se for um bem imóvel, eu vou utilizar para as outras situações, ou seja, exatamente essas duas demandas, ou imóveis dados em dação e pagamento, ou aqueles que são derivados de processos judiciais, e como adiantei para vocês, está lá no artigo 19 da Lei 8.666. Então, é utilizado para a alienação de bens. Cabe para bens móveis? Cabe, professor, cabe sim. E de imóveis? Cabe também. Quando é que vai caber para bens móveis? Quando eles forem inservíveis, e aí inservíveis no sentido de estarem desafetados, ou seja, não tenham utilidade específica, tampouco sejam bens de uso comum. Ah, professor, a repartição comprou lá 10 computadores em 1990. Quando foi lá no ano 2000, renovou. Aqueles computadores lá de 1990 ainda estão lá num depósito, mofando, enferrujando, tomando espaço. E agora eles compraram até outros computadores. Recentemente, a gente viu isso acontecer na nossa região com a questão da Infraero. Teve um leilão dos bens da Infraero. Então tinha lá caminhões, computadores antigos, impressoras, então uma série de equipamentos de som, uma série de situações que já não serviam mais
não tinham mais interesse da administração pública de manter. Ok, alguns foram vendidos inclusive com preço de sucata, outras coisas foram vendidas a preços módicos, mas preços dentro ali do que está de mercado, que ainda podem ser utilizados por eventual interessado. Não acompanhei se todos os lotes foram vendidos, mas eu tenho que dizer para vocês, são bens que não estão sendo utilizados pela administração pública. Bens apreendidos, então um caso clássico é aquele negócio do descaminho. Descaminho, cuidado para não confundir com contrabando. Contrabando hoje está atrelado ali a uma situação de bens ilícitos no nosso país. O descaminho são bens lícitos, então a galera foi lá e comprou os videogames, trazer aqui para o Brasil, comprou os iPhones, né? Coisa famosa. Perfume francês, trouxe para o Brasil, não queria pagar, muita coisa ali do Paraguai acontece também, queria pagar um imposto, estava trazendo aqui na calada, no intuito de driblar as autoridades do fisco, foi encontrado, aplicou ali uma multa, a pessoa está sendo processada, não conseguiu ou não teve interesse de reaver os bens, tem um prazo previsto lá no direito tributário, se não foi readquirido pelo comprador, então é perdido em favor do poder público e serão então leiloados. Professor, mas não é leilão não, eu comprei já um negócio desse aí naqueles feirões de algumas organizações não governamentais, tal, que é doado pela justiça. Tem essa possibilidade também, pessoal, mas de vez em quando, vocês que têm o interesse, dá uma olhada no site da Receita Federal, tem muito leilão aí de objetos de descaminho também, então você pode adquirir e, para falar bem da verdade, muitos daqueles que têm um maior valor do mercado acabam sendo leiloados mesmo. E os penhorados? Penhorados, na verdade, aqui o professor Matheus Carvalho faz uma crítica à Lei 8.666, porque na verdade não são penhorados, são bens empenhados. Quer dizer, você foi lá na Caixa Econômica com um objeto, sei lá, antigo, de ouro, de sua família, e você botou no prego, o famoso penhor, um direito real em garantia. Só que você tinha que pagar o valor que você levantou, dando em garantia aquele objeto, que ficou sob a custódia do poder público, você não cumpriu os prazos para devolver os valores, então vai acontecer a perda do bem em favor do poder público, que tentará recuperar o valor que foi disponibilizado. Então, nesse sentido, se foi dado o objeto em penhor, passado o prazo, o poder público também pode mandar lá para o leilão para tentar reaver os valores. Beleza? Cuidado, que eu não estou falando daqueles bens que sofreram as penhoras nos processos judiciais. Por isso, da crítica do professor Matheus Carvalho, que tecnicamente o termo está incorreto, pois deveria tratar de bem empenhado e não penhorado. Além disso, pessoal, dos bens imóveis, eu já adiantei para vocês, lá na concorrência, diz que se utilizará a concorrência para a venda. Se o leilão a regra para a venda, a concorrência a regra para a compra pelo poder público, mas será utilizado também para a venda. Ok? Independente do valor, obrigatoriamente, se o bem imóvel não foi adquirido em dação em pagamento ou em processo judicial. Ele foi adquirido em dação ou processo judicial, vende o bem imóvel aqui pelo leilão, ok? Intervalo, professor, 15 dias, da data da publicação do edital até a realização do leilão. E é um leilão, pessoal, como aquele leilão que vocês estão acostumados a assistir em filme, mais ou menos, né? Tem as regras aqui do Brasil. Cada um vai dando seu lance. Cada um dos interessados se habilitou, está capaz de se habilitar, vai lá, participa do leilão. Minha proposta é tanto, eu quero oferecer até X. Ok. Não é exatamente aquele, eu cubro a proposta, não vai ser bem daquele jeito. Temos as propostas, via de regra, e eu tenho um leiloeiro. E aí o leiloeiro, pessoal, é o responsável. Ele faz as vezes da comissão licitante.
Então não preciso ter também 3 servidores de carreira. Aqui eu tenho que ter um leiloeiro. Esse leiloeiro ou é um leiloeiro oficial ou um outro servidor público que não tem essa formação, mas que foi designado para realizar o leilão no caso. Então não tenho comissão de licitação, eu tenho a figura do leiloeiro. E aí, pessoal, as regras para a escolha é sempre o de maior lance, ok? Se eu estou vendendo, eu quero sempre a proposta mais vantajosa para o poder público. Então, se é caso de venda, eu vou atrás sempre do maior lance. E aí nós chegamos, pessoal, na última modalidade geral. Lembra, eu já falei para vocês, inclusive dando o exemplo do pregão lá no comecinho do bloco 1, que nós temos situações que são modalidades especiais, e essas a gente não estuda normalmente no direito administrativo. Eu vou estudar se eu quero prestar concurso para aquela repartição específica, ou se eu vou atuar naquela área, naquela nova modalidade, naquela outra modalidade. Mas as gerais são essas 6 e termina com o pregão, que é o caçula. Até o ano 2000, ela existia apenas como uma maneira das agências reguladoras contratarem. Aqui, pessoal, é comprar, via de regra. Pregão é um leilão às avessas, é um leilão reverso, como chama o professor Matheus Carvalho. Então, por que às avessas, professor? Porque em vez de estar vendendo, eu estou comprando. E agora eu não vou escolher a maior proposta, vou escolher a menor proposta. Mas é basicamente a mesma estrutura do leilão. Inclusive, a gente não tem uma comissão, a gente vai ter o pregoeiro no lugar do leiloeiro. Então vamos lá. Até o ano 2000, apenas agências reguladoras, até que o presidente da República, na época, editou o decreto 3.555, que torna uma modalidade geral para a União. Mas só, pessoal, em 2002, com a Lei 10.520, o pregão se tornou uma modalidade geral para qualquer ente federativo. Trata-se de leilão reverso, então com o objeto da aquisição e não da venda, olha aí a diferença bem nítida, de bens e serviços comuns. Pessoal, essa questão dos serviços comuns, a gente precisa recorrer, via de regra, à doutrina, à jurisprudência para entender o que é, mas o professor Matheus Carvalho resume como aqueles que podem ser designados no edital com a expressão usual de mercado. Então, caneta, sei lá, refrigerante. Agora, quando eu tenho algo mais específico, em tese, mas são serviços, professor. Bens e serviços comuns, os dois, professor. Os dois, meus amigos, se aplica isso. Aqueles que podem ser designados na sua expressão usual de mercado. E aí, meus amigos, também é incabível pregão para obras, que fique bem claro. Lei específica vedando a utilização do pregão para obras. Para frente, para terminar o pregão, eu tenho que falar para vocês que não existe uma comissão de licitação. Igual lá no leilão, que eu vou ter a figura muda o nome, mas basicamente fazendo a mesma coisa, pregoeiro. Detalhe, a lei específica, meus amigos, a 10.520, vai nos dizer que esse pregoeiro ele pode ter o auxílio de uma comissão de suporte. Não quer dizer que essa comissão é uma comissão licitante, ok? Uma comissão de licitação. E o intervalo, pessoal, é de 8 dias úteis. Então, a gente viu 6 modalidades, onde apenas 2 exigem que sejam dias úteis. Ok? Pregão? Convite. Só se aplica a técnica agora do menor preço. Então, se no leilão se aplica o melhor lance, aqui se aplica a técnica de menor preço. Pessoal, eu estou chegando ali mais de 50 minutos, somando as 2 aulas eu acredito que a gente vai chegando a 52 minutos. Vou encerrar a aula de hoje por enquanto, porque na próxima aula a gente já vai iniciar com o procedimento. Então, para que a gente não fale ali 4, 5 minutos de procedimento e a gente acabe prejudicando
compreensão de vocês, eu vou encerrando aqui a nossa aula. Agradeço a companhia de vocês até agora. Qualquer dúvida, eu estou disponível no WhatsApp, preferencialmente no horário destinado às nossas aulas. Se for intenção da turma, monta aí um grupo 4, 5, a gente liga o Zoom e a gente vai discutindo as situações. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado, muita saúde, muita paz para cada um de vocês. Até a próxima, se Deus permitir.